abra comigo aí, abra na sua Bíblia, eu estou com a NVT aqui. Mas no capítulo 10, lá no final da Bíblia, o livro do autor aos Hebreus. Capítulo 10, versículo 38 e 39. Você tem que perseverar. Certinho aí, ó. Para quem não sabe, a carta aos Hebreus foi escrita, o nome já diz, aos Hebreus. Eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que pertenciam à religião judaica, e agora eles estão ouvindo o evangelho de Jesus Cristo, e o autor está explicando que os sacrifícios da lei se tornaram inúteis, obsoletos, eles não valem mais, e agora eles têm um novo caminho, um novo acesso a Deus. Inclusive ele fala muitas vezes, ele começa dizendo no início do livro que eles, os hebreus, eles tinham muita idolatria, muita estima com os rituais do templo, com Moisés, com a aliança levítica, enfim, o autor vai dizendo, olha, eles tinham aquelas coisas com anjos, né? Aquelas filosofias intermináveis, angelicais, toda aquela superstição. Aí o autor vai dizendo, Jesus é maior que os anjos. Aí o autor vai dizendo, Jesus é filho de Deus, eleito, herdeiro de tudo. Jesus, quando eles falavam de Moisés, Jesus é maior que Moisés. Por quê? Porque Moisés serviu na casa, Jesus é dono da casa, que somos nós. E aí ele vai falando que o sacerdócio de Jesus é maior do que o sacerdócio levítico, porque Deus não se agradou daqueles sacrifícios, mas se agradou do sacrifício único do seu Filho, e que pela fé em Jesus eles estariam no caminho certo da sua salvação. E o que acontece é que alguns não conseguiam largar a lei, outros continuaram bem, seguindo a graça e largando as coisas velhas, os velhos rudimentos. E eles também estavam debaixo de uma grande perseguição, de uma grande luta. É isso que eu quero falar aqui, irmãos. Não quer dizer que nós que temos Deus em aliança não vamos passar por lutas. Nós passamos por lutas sim, passamos por dificuldades, tribulações, provações, mas a Bíblia nos declara, mas em todas essas coisas, Romanos 8 diz, nós somos mais que vencedores. E trazendo a alusão à introdução do livro, para você entender, dentro dessa ótica, alguns que estavam desanimados, no capítulo 10, no versículo 38, vai dizer assim, meu justo viverá pela fé, se ele se afastar, porém não me agradarei dele. Olha só, porque você como crente tem que perseverar em Deus, irmão? Porque a única forma de você obter aprovação, na galeria dos heróis da fé aqui, no capítulo 12, se eu não me engano, é no capítulo 10, é no capítulo 11, perdão, você vai ver uma galeria de heróis da fé, pessoas que venceram pela fé. O resumo vai dizer, todos eles obteram aprovação pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe. Você crê que Deus existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Deus sempre vai recompensar quem o busca. Você não pode deixar o diabo mentir. Sabe essa conversa? Eu estou buscando a Deus, não está acontecendo nada. Eu estou buscando a Deus, a minha vida não mudou. Eu estou buscando a Deus, eu não estou. Isso é a mentira do diabo na sua mente. Você tem que repreender, porque se a palavra diz que aqueles que buscam a Deus, Deus recompensa, está falado. Deus há de abençoar aqueles que creem nele e o buscam quando precisam.
E Deus, irmãos, louvado seja o Senhor, fica muito alegre de ver a gente depender dEle. Sabe, na hora que você está com uma dúvida, você está numa dificuldade, num aperto, você, em vez de fazer as coisas precipitadamente, agir segundo a sua consciência, eu vou fazer isso, ou consultar alguém, você falar com Deus. Deus se agrada disso. Deus fala: eu me agrado de gente que ainda me busca meu conselho, sabe? Vai em oração, abrir a palavra e ver o que Deus está falando. E Deus fala, irmãos, não tem uma vez que eu sinto ali a necessidade de buscar o Senhor, de ouvir a voz dEle, que Ele não fala comigo. Isso é muito bom, porque o caminho foi aberto. Não tem mais dificuldades, não tem mais céu de bronze. Jesus já abriu acesso à presença de Deus. Você gosta de pregar, o céu está de bronze, não sei o que, vamos fazer penitência para Deus nos ouvir, vamos andar ajoelhado no grão da galinha, irmão. Isso é coisa de desmiolado religioso. Jesus já abriu o caminho para você falar com o Pai, é por meio dele. Você só precisa de estar ligado com fé em Jesus Cristo e em nome de Jesus Cristo, a presença do Pai. Eu queria que você colocasse na versão Almeida o 10:38, porque ele vai dizer assim: mas nós, é porque tem gente que se afasta de Deus por qualquer coisa, mas ele vai dizer, isso é para aumentar a minha e sua fé, mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Aleluia. Olha que maravilhoso, ele está dizendo aqui: ó, o meu justo tem que andar pela fé, porque se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Porque Deus é ruim? Não, porque Deus é bom. Porque olha só o que o versículo 39 está dizendo: porque se recuar, se afastar, vai ser destruído. E eu não quero o meu povo destruído, mas se continuar ligado a mim, se continuar buscando a mim, se continuar crendo que eu estou no controle de tudo, que no final já deu certo, eu me agradarei de você. Persevere sempre em Jesus. Irmão, abra mão de tudo na sua vida que você quiser, pode abrir, só não abra mão de Jesus Cristo. Amém? Então na Almeida vai dizer assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, recuar, afastar, porque o tentador vem. E quando nós estamos nos afastando, nós estamos cedendo ao tentador. Quando eu falo: não preciso de ir para a igreja, não preciso de orar não, não preciso de ler essa Bíblia não, eu já sei. Irmão, isso aí é afastar-se. Eu não vou, Deus me chamou a pregar, não quero pregar não, deixa outro. Deus me chamou aqui para estar com as marmitas, para orar, para intercessão, vou não, estou cansado. Irmão, e você está se afastando. Você não pode se afastar de Jesus por nada. E Deus está me usando aqui. São coisas tão simples, irmão, mas que são poderosas. O Evangelho, ele é poderoso, né? Como Paulo falou, né? É escândalo para os religiosos, é loucura para os gregos um homem morrer numa cruz por causa das pessoas, mas para nós é o poder de Deus manifesto. O Evangelho é o poder que nós temos para vencer nesse mundo. E os coaches, glória a Deus pelos mentores, eles até nos ensinam a vencer no mundo, isso é muito bom, mas só o Evangelho te ensina a vencer o mundo, vencer o pecado e chegar no céu, aleluia, e ter vitória completa. Persevere. Primeiro tópico eu já falei, agora o segundo é ouvir Deus. Aonde muitas pessoas ingênuas erram. Primeiro aqui, quando deixam de buscar o Senhor, deixam de viver pela fé em Deus. Tudo que não é feito por fé é pecado, tudo que é por fé é abençoado. E a segunda coisa, irmãos, você tem que ouvir a voz de Deus. Deus, ele não pune seus filhos. Aqui
o autor está falando para filhos, para quem já aceitou Jesus, já foi perdoado, já não tem condenação, já é co-herdeiro com Cristo, já é abençoado nos lugares celestiais com todas as bênçãos nele, já é eleito, predestinado. Sabe? Esses, Deus fala: eu não vou te punir, porque filho erra. Quem tem filho aqui sabe que filho erra. Tem filho que tá quebrando a cara, mas quer que o pai apoie. Aí chora: você não me apoia. Às vezes o pai tem que apoiar, sabendo que ele vai às vezes se arrepender, e às vezes falar: é pai, é mãe, é bem que a senhora, o senhor falou, e eu quebrei a cara para aprender. Enfim, filhos erram, nós erramos, amém? Como filhos de Deus, faz parte da nossa caminhada. Não é porque eu sou aqui, é o pastor Fábio. Pastor Fábio não erra não. Pastor Fábio é um semi-querubim. Eu não estou aqui com cabelo ruivo, cacheado, igual nos quadros, né? Aí esses que pensam que a gente não erra, aí se eu errar com você um dia, se eu te tratar mal, indiferente, ou fazer uma piada que você não gosta, aí você fica com raiva: eita, esse pastor, como pode um pastor isso? Não, irmão, todos nós que somos filhos de Deus. Eu estou aprendendo até hoje eu estou aprendendo a pastorear, porque Deus me chamou para ser pastor. Eu falei: Deus, não sei fazer nada disso. O senhor fala: você te ungia pastor, e eu não sei fazer nada disso. Eu nunca tive pastor na família. O único um pastor que teve lá em casa foi uns pastor alemão que meu irmão tinha de cachorro. Mas ele falou: mas eu te chamei, então eu sou teu pai, eu vou te ensinar, você é meu filho. Se você me ouvir, você vai aprender. E assim é conosco, irmão. Se você ouvir a voz de Deus, você vai aprender. Agora, se você não ouvir, e o que o mundo quer enganar a igreja ultimamente, falar que Deus só vai falar coisas boas, que Deus só vai falar coisas que nós queremos ouvir, que Deus só vai falar aquilo que a gente acha por bem aceitar. Não, irmãos, olha, o evangelho, ele tem um equilíbrio. A moeda do amor de Deus é uma moeda de dois lados: justiça e amor, juízo e misericórdia. Então os profetas, olha que lindo, os profetas do Antigo Testamento, eles falavam os dois. Eles falavam de coisas ruins, de juízos, quando o povo se afastava, de penas, de enfermidade, de escravidão política. Mas os profetas também, mesmo em toda aquela situação, povo frio, longe de Deus, eles também viam coisas boas. Eles viam restauração, eles viam libertação, eles viam a misericórdia de Deus descendo através da disciplina e trazendo seus filhos de novo ao arrependimento. A disciplina serve para uma coisa importante, você não pode negar: abrir os teus olhos para que você não caia no buraco. Deus corrige, açoita todo aquele que Ele ama, que tem por filho. A disciplina de Deus, às vezes nós estamos passando uma disciplina. Eu já falei isso muito na teologia. Nós temos 3 disciplinas: disciplina do Pai, disciplina do Filho, disciplina do Espírito Santo. O que é isso? A disciplina do Espírito Santo é quando você começa a sentir aquela tristeza, aquela incomodação, nada está bom, parece que está um vazio dentro de você, e você é crente. Aí você: porque eu sou crente eu estou triste, porque eu sou crente eu estou sentindo um vazio. É a disciplina do Espírito Santo dizendo: eu quero algo mais de você. Deixa um pouquinho mais baixo o fundo, porque sexta-feira você estampa a bispa, eu nem ouço. O fundo não pode prevalecer a palavra. E aí tem gente que está na disciplina do Espírito e não está entendendo, porque está com esses sentimentos. Às vezes você está tão distante, Deus fala: eu vou permitir ele sentir medo, preocupação, falta de paz, que são as coisas que estão no mundo. Eu vou deixar o mundo mexer com os sentimentos dele, para ele ver que ele está se afastando, para ele entender que ele está se perdendo.
entendendo? A disciplina é um norte para você entender o que está acontecendo no rumo da sua vida. E às vezes, irmãos, nós passamos pela disciplina do filho. O filho é o dabar no hebraico, o verbo, é o verbo rema, revelado. O que é a disciplina do filho? Palavra. Quando você abre a palavra te corrige. Quando você abre a palavra, eita! A gente fala de taca. Tem gente que quando abre a Bíblia, Deus fala comigo, seu queridinho, seu queridinha. Aí abre uma taca. Aí você, peraí, não é aqui não. Será que não é? Deus não fala em vão. Mesmo que não seja diretamente, mas alguma coisa você vai aprender ali. A disciplina do filho é quando Deus fala através da palavra, usa um profeta, o pregador, e aí Deus fala, não endureça o coração, porque na hora da disciplina dá raiva, mas usa a cabeça, age pelo Espírito, mas depois ela vai produzir um fruto tremendo de justiça, de vitória sobre você, e você vai agradecer. E a disciplina do pai, irmão, na teologia a disciplina do pai é quando a disciplina do Espírito ele não ouviu, a disciplina do filho ele não ouviu. Qual é a disciplina do pai? Pode falar? É quando ele diz, eu vou fazer um pouco mais drástico, eu vou tocar, eu vou tirar. E a gente tem que pregar isso, irmão, porque não pode tirar isso da Bíblia. A glória não é nossa, é de Deus. Você acha que Deus ainda não leva filho? Você acha que Deus ainda não põe no leito de hospital? Você acha que Deus não permite você perder tudo? Ficar desesperado para Ele dizer, eu estou te chamando a atenção, e você não entende que o diabo quer destruir a sua vida, e você precisa endireitar os seus caminhos, você precisa voltar a me ouvir. Aleluia. Até a Bíblia fala que às vezes é necessário Deus enfermar o corpo para salvar a alma. Quantas pessoas foram salvas porque entraram no leito de morte? Eu estou aqui hoje salvo porque eu passei por situações na minha vida, e quando não tinha mais esperança, Deus falou, agora Ele vai me ouvir. Agora Ele vai atender o chamado. E deu certo, eu estou aqui. Então Deus disciplina quem ama, seja qual for o tipo de disciplina. É amor para que você não se perca. Pior é você seguir sozinho e Deus se calar. Você já a pessoa indo para o buraco e o outro, o maldoso, rindo, eita, deixa ele cair. Deus não faz isso. Então, irmãos, a segunda coisa é ouvir a disciplina de Deus. E Deus vai disciplinar, irmãos, seja como for, de acordo com o vaso que Ele escolher. Até eu quero falar isso porque o Espírito é sujeito ao profeta, não é? A gente lê isso em Coríntios, era até debate teológico na minha época. O pessoal não sei hoje se debate a Bíblia, na nossa época só conversava de Bíblia. Aí tinha um debate teológico, esse negócio de Espírito é sujeito ao profeta, o Espírito Santo não é sujeito ao homem. Tinha um monte de conversa, irmão. Mas o que o autor estava querendo dizer quando o Espírito é sujeito ao profeta? Que cada um é usado segundo o seu temperamento, seu espírito, sua personalidade. Então tem profeta que vai chegar igual o João, filhinhos, o cara está só o sangue, está merecendo umas burdoadas, o homem e a mulher. Ele vai dizer, filhinhos, vai, não pequeis, ô gugugu. Mas se você pecar, deixa eu fazer um gugugu em você. Nós temos um advogado junto ao Pai, é Jesus Cristo, gugugu. Tem gente que vai ser usada assim, irmão, glória a Deus. Mas tem gente que vai ser usada assim, ô filho da perdição, vai ficar cego, vai ficar mudo. Mas é Deus. É igual aqui, né? Teve de os homens, bora, vamos trabalhar, vamos ajudar, né? Os homens estão acomodados. Bora, meu irmão,
Pega aí hoje 2 pessoas que Deus mudou a vida aqui, que Deus me usou e falou. Uma foi o Gabriel, outra foi aqui, o nosso irmão Leonardo está aqui servindo, me ajudando. Chegou na igreja também, não tinha nada, mas não ficou inventando desculpa. Aí, a bispa aqui, pá! É o espírito desse profeta, irmão. Você não pode julgar. Sabe o problema da igreja? É esse negócio de julgar. O seguidor quer julgar os obreiros querem julgar os fracos espirituais. Os teólogos querem falar mal dos profetas, os profetas querem matar os teólogos. Irmãos, isso é carne. Todos nós estamos unidos num só propósito. A gente tem que entender isso. Todos aqui não estamos aqui para fazer a nossa vontade, é para ouvir a voz de Deus e obedecer. Com todas as nossas diferenças, nós temos que ouvir a voz de Deus. Então a segunda coisa é essa. Tem gente que não quer ouvir a disciplina, irmão. Então como é que você vai ser filho de um pai que um pai não pode falar nada? Só os filhos de hoje. Ele fala, amém, mas fala para o nosso bem. E para fechar aqui, terceira coisa, estou pregando isso. Você tem que perseverar, você tem que ouvir a disciplina e obedecer, mudar, ter humildade. E terceiro, irmãos, saber que Deus não vai te abandonar. Isso aqui é muito tremendo, irmão. Olha, a religião ela é pesada, a pessoa errou, aí o diabo já vem acusando, né? Não tem mais jeito para você, você não vai se levantar nunca mais. Ixi, acabou, a igreja não gosta mais de você, você pecou. Não é assim que o mundo faz, que o diabo faz, irmão, quando a gente erra. Mas a Bíblia não diz isso não, irmãos. Olha só o capítulo 13. Quando ele está decorrendo aqui o versículo 5 para terminar. É só a citação da profecia que está lá em Deuteronômio 31, versículos. Hebreus 13, versículo 5. Ele vai falar: não ame o dinheiro, estejam satisfeitos com o que tem, porque Deus disse. Olha o que Deus disse: não o deixarei. Aleluia. Jamais o abandonarei. Glória a Deus. Por isso podemos dizer com toda confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei o que me possa fazer o homem. Esse é o terceiro ponto para a gente fechar. Nós temos um Deus que não nos deixa e jamais nos abandona. Não interessa, Deus não quer perfeição, Deus quer união. E Ele diz: jamais, 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 jamais eu vou abandonar meus filhos. Você pode errar no caminho, você pode cair, você pode fazer uma lambança na sua vida, mas se você aceitou Jesus, você tem o selo, você tem o Espírito Santo, e Ele fala: jamais, jamais eu vou te abandonar. Até o último dia eu estou aqui para te ajudar. Até o último dia eu estou aqui para te pegar pela mão e dizer: volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor, volta à vida que eu te chamei para viver. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé adorando o Senhor. Aleluia.